Lucas 17, versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, ou se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: por que não? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram:
Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. E eu irei então, nessa manhã, fazer aquilo que a gente aprendeu com o apóstolo Pedro, que é a função de um líder da igreja, que é trazer lembrado os crentes de algumas coisas em relação à palavra de Deus. E eu quero fazer isso hoje, trazer lembrado aos irmãos algumas responsabilidades da vida cristã que implicam diretamente sobre a vivência eclesiástica, sobre o fato de que nós participamos de uma igreja. E eu quero então propor 4 perguntas inicialmente, se você puder anotá-las mentalmente, seria importante. A primeira é a seguinte: tem algo na sua conduta que escandaliza a igreja, os cristãos, as crianças, o evangelho? A segunda pergunta que eu quero fazer é: tem algo na Bíblia que você não obedece? A terceira pergunta é: tem algo na sua vida que não glorifica a Deus? E a última é: você está tentando salvar a sua vida aqui nesse mundo? Ou você está perdendo ela? Esse texto que nós lemos, esse capítulo, nós temos aqui palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Portanto, todos nós que fazemos parte de uma igreja local, fazemos porque um dia professamos a fé no Senhor Jesus Cristo e dizemos que nós passamos a segui-lo, nos tornamos seus discípulos. Portanto, os ensinos e exortações que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos e que está registrado aqui no capítulo 17 de Lucas, são também exortações e ensinos para nós. E o Senhor Jesus Cristo, então, trata aqui com seus discípulos, levantando para eles algumas questões relacionadas à responsabilidade de discípulo, de alguém que professou a fé e está numa caminhada com Jesus Cristo. E é importante que você lembre disso. O cristão, ele tem responsabilidades. Ser discípulo de Jesus Cristo envolve responsabilidades. Nós temos deveres para com o Senhor e para com o Evangelho. Você tem o dever de levar a sua vida cristã a sério. Olha o que Jesus disse aí nos primeiros versículos, versículo 1 ao 4, nós lemos assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. O termo escândalo, quando a Bíblia diz é inevitável que venha escândalos, se referia, irmãos, originalmente a uma isca que era posta numa armadilha para chamar alguém, para criar uma ocasião de aprisionar uma presa, um bicho, um animal. Ou seja, algo que era usado para induzir, levar a cair na armadilha, na cilada. O termo também foi posteriormente traduzido como tropeço, porque essa ideia de induzir a queda, de cair, traz também esse conceito de uma caminhada onde há um tropeço numa pedra e um tombo, uma queda. Jesus está aqui falando, portanto, para os seus discípulos sobre ocasião para pecar, oportunidade de pecado. E o que ele está alertando os seus discípulos é o seguinte: olha, é inevitável que venham escândalos. Vivendo aqui nesse mundo, um mundo de pecado entre pessoas pecadoras, vai existir ocasiões de pecado, vai acontecer circunstâncias, vai ter realidades, contextos onde haverá ali uma oportunidade de pecado, uma tentação, uma queda, um mau exemplo, coisas do tipo.
É um mundo caído. Nós convivemos com pecadores, somos pecadores. Mas Jesus está dizendo que nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos ser o instrumento que produza a ocasião de queda na vida dos outros. Quando Jesus trata aqui dos pequeninos, e eu vou tentar passar por alto nesse texto, não vou explicar detalhadamente, mas ele está falando aqui de outros discípulos. Se você se lembrar no contexto do Evangelho, Jesus tratou os seus discípulos de pequeninos e diz que aquele que vai entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. E ele está aqui falando, portanto, do nosso convívio, do relacionamento que nós temos com outros cristãos, com outros discípulos de Jesus Cristo. E ele está dizendo o seguinte: olha, tome cuidado, porque pode ser que a sua conduta, a sua atitude, a sua postura, as suas escolhas, ou a sua negativa em cumprir mandamentos da palavra de Deus, como por exemplo a questão do perdão àquele que te ofende, faça com que um outro irmão em Cristo entre em pecado, que aquilo crie uma ocasião de pecado para aquela pessoa. Então nós temos que tomar cuidado, é uma advertência aqui que Jesus está fazendo aos seus discípulos. E é uma advertência muito grave, porque os termos que o Senhor Jesus Cristo coloca para mostrar a gravidade de nos portar em relação aos outros de modo a estimular os outros a algum tipo de pecado ou fraqueza ou fragilidade, é muito sério. Jesus diz: melhor fora que se amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse atirado no mar. Ou seja, uma morte trágica tem menor consequência, é menos danoso do que uma pessoa que age de um modo descuidado na sua vida cristã e proporciona ocasião de pecado para a igreja, para outros crentes, para outros discípulos. Jesus está ensinando aqui para nós, irmãos, algo que às vezes nós não pensamos. Eu queria que vocês pensassem nisso. Existe uma responsabilidade individual nossa com relação às outras pessoas na igreja. Quanto às coisas espirituais. Eu sou responsável por vocês. E vocês são responsáveis por mim e por cada um dos outros discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia traz isso desde lá do início. Se você se lembrar bem, uma coisa que há muito tempo atrás já, mas na leitura da Bíblia me marcou, foi quando o Senhor interpela Caim a respeito de Abel. E Caim faz aquela pergunta ao Senhor assim: sou eu por acaso tutor de meu irmão? E a resposta não é dada no texto, mas é explícita pela maneira como Deus o cobra e o trata. E a resposta é: sim, Caim, você é responsável sim por Abel, pelo bem de Abel. E essa realidade, ela não mudou até hoje. Nós somos responsáveis, sim, pela influência, pelos estímulos, por aquilo que nós proporcionamos na vida dos outros com quem nós convivemos, com quem nós congregamos. Há uma responsabilidade individual. O Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção aos discípulos para isso. Observe, é para mim e para você, disse Jesus aos seus discípulos. É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Isso é muito sério. Nós precisamos pensar nisso, considerar essas palavras, temê-las e prestar atenção que a nossa conduta, o modo como nós vivemos a nossa vida, importa e importa muito. Porque importa para o bem-estar espiritual do outro ou para a queda do outro. Para o pecado do outro, para a fraqueza do outro. Então você precisa prestar atenção a isso. Em coisas muito óbvias, como por exemplo, as doutrinas que você promove e defende, é óbvio que isso tem implicação espiritual na vida dos outros. São coisas relevantes, importantíssimas. A igreja precisa estar coesa e concisa nos ensinos da palavra de Deus. Mas existem outras coisas. A sua conduta como crente, seus padrões morais, sua ética.
Porque uma outra coisa que a Bíblia nos fala e até nos encoraja é aprender através da imitação. O apóstolo Paulo fala para que a igreja imite a ele como ele imita a Cristo. A palavra de Deus nos diz que a igreja deve levantar homens que sejam modelos do rebanho. Então existe esse elemento de que há um componente sério onde na convivência nós podemos observar modelos. Qual é a sua conduta como cristão, como discípulo de Jesus Cristo? Qual é o seu padrão moral? Quais são as escolhas que você faz e o que isso representa para os outros? Como os outros veem isso? Como eles entendem o compromisso e a vida com Cristo através daquilo que eles veem na sua vida? Qual é o seu envolvimento e a sua paixão? Sabe, uma coisa que é muito forte no ser humano, Deus nos criou assim para sermos sociais, é que nós somos capazes de inspirar os outros. Nós somos capazes disso. Qual é a sua paixão? O que é manifesto na sua vida? Uma dedicação, um envolvimento, um apreço, um prazer? Porque a sua vida importa para o outro, a sua conduta importa. E você tem responsabilidade de ter, então, uma dedicação, uma paixão por aquelas coisas que a palavra de Deus aprova. Por Cristo, pelo Evangelho, pela causa de Cristo. Ter seriedade com as coisas de Deus. Isso importa, porque importa para os outros, para a vida espiritual dos outros também. Então, de novo, a primeira pergunta que eu fiz, tem algo na sua conduta que escandaliza o Evangelho, que escandaliza a igreja, que escandaliza a fé e é um tropeço na caminhada de outras pessoas? Se outros cristãos mirarem o seu exemplo, eles progredirão na caminhada espiritual ou eles terão um desestímulo, um esfriamento, uma queda? Importante considerar isso. Existe uma responsabilidade, o Senhor Deus vai cobrar-nos dela. Caso contrário, Jesus não faria essa advertência tão grave. Olha, melhor seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar-se ao mar. Isso é menos danoso. Então você precisa pensar nisso. O seu modo de viver afasta as pessoas da seriedade de Cristo? O seu modo de viver faz as pessoas abraçar condutas pecaminosas? O seu modo de viver incentiva ao pecado ou à indiferença a Deus e a sua palavra? Você é tropeço para os seus filhos? Você é tropeço para as demais crianças que convivem conosco na igreja? Seu modo de viver leva elas a uma vida de indiferença para com as coisas de Deus, de não percepção ou de um juízo falho quanto à seriedade de Cristo, da palavra, da igreja, da obra, do Evangelho. Você precisa pensar nessas coisas. A vida cristã é muito séria. A sua conduta atrai os irmãos a Cristo, os inspira a firmeza, ou os desestimula e os esfria. O seu modo de viver os torna mais materialistas e preocupados a ganhar sua vida neste mundo, ou seu modo de viver demonstra que você está perdendo a sua vida nesse mundo para ganhar na glória? Você é tropeço para os pastores e diáconos da igreja? Os leva ao desestímulo? Ou você os apoia? Os inspira, os estimula no seu trabalho? Vida cristã é uma vida de responsabilidades espirituais, uns para com os outros. E isso implica, irmão, sobre a nossa vivência eclesiástica. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala sobre a necessidade de disciplina eclesiástica na igreja, ele está preocupado com o rebanho, com a congregação.
Ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, uma advertência à igreja de Corinto. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância, um contexto onde havia um pecado público ali na igreja. E ele diz na sequência assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele diz: olha, nós não podemos deixar algo tão escandaloso, público, ficar impune, porque isso contamina, isso espalha. Essa falta de compromisso, essa desobediência, esse padrão imoral, não conformado à palavra de Deus, isso contamina. Tem peso a nossa influência sobre os outros. Então é importante que você considere isso. Você é um estímulo de inspiração, de dedicação à causa de Cristo ou um tropeço. Mas vamos adiante por causa do tempo. Você também tem o dever, de acordo com o ensino das Escrituras, em Lucas 17, como discípulo de Jesus Cristo, de ser um servo obediente. Versículos 5 ao 10, ouça novamente. Nós lemos assim: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É muito interessante o desenrolar desse texto, porque quando o Senhor Jesus Cristo interpela os apóstolos, falando a respeito da responsabilidade que eles têm uns para com os outros, e que, portanto, eles não deveriam ser tropeço a ninguém, e estarem prontos a conceder o perdão a qualquer cristão que arrependido buscasse reconciliação, a reação dos discípulos foi assim: ah, Senhor, mas isso é muito difícil, nós não temos fé suficiente para fazer isso, para obedecer essa instrução. E, de certa maneira, a Bíblia relata que eles fazem um pedido: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas Jesus não atende esse pedido. Muito interessante observar isso. Jesus não diz assim: realmente vocês precisam de mais fé para poderem obedecer, né, o que tem que ser feito. Não, Jesus vai dizer assim: não é um problema de fé. Sabe, se a pessoa tiver uma fé pequenininha, já como um grão de mostarda, ela já vai ordenar, e me parece como uma figura de linguagem, de dizer a árvore, ela transplantar-se para o mar, uma figura de linguagem. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o problema não é falta de fé suficiente. Vocês têm fé, vocês creem, vocês são salvos, vocês me seguem. Eles, em nome de Cristo e confiando em Jesus Cristo, expulsavam demônios. Então Jesus está dizendo: o problema não é fé suficiente, é uma questão de obediência. Se eu estou dizendo que vocês têm responsabilidades uns para com os outros, e que, portanto, vocês devem zelar para ter um bom relacionamento uns com os outros, e estarem dispostos à reconciliação, e estarem dispostos ao perdão, vocês têm que obedecer. É uma questão de obediência. E Jesus, então, conta a parábola onde um senhor tem um servo, e a gente deve lembrar aqui que ele está falando de servidão no sentido e contexto em que a Bíblia foi escrito, que era onde uma pessoa era escrava e possuía um dono. Ela tinha um proprietário que era senhor da sua vida. E Jesus conta a história, né, e diz assim: gente, o servo, ele volta do campo cansado. O senhor dele diz para ele assim: agora você pode descansar que eu vou te servir. Não, não é assim. Ele chega, depois de ter feito suas obrigações fora da residência, e ele entra em casa e ele ainda tem que cumprir as obrigações dentro de casa.
E Jesus diz assim, e ele tem que ser gratificado, exaltado por isso? Não, ele fez apenas o que ele devia fazer porque ele é servo. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: nós temos um dever de obediência a Deus e a Cristo. Nós somos seus servos. Por toda a Bíblia, quem é parte do povo de Deus é servo de Deus. Salmo 134, Daniel leu no início, diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Salmo 134, período lá de Israel bíblico, da monarquia. Essa é a percepção bíblica da nossa situação, da nossa condição perante Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Nós somos dele, pertencemos a ele, somos o seu rebanho, ovelhas do seu pastoreio, somos seus servos. E o que nós devemos fazer, então, é obedecê-lo. Esse é um dever, nós temos o dever de obediência. Nós não temos que pedir a Deus condição nenhuma para obedecer os seus mandamentos. Esse é o ridículo aqui da parábola que Jesus propõe. Nós não temos que pedir a Deus nada, nós temos que cumprir o que Ele diz. Sermos obedientes. Mas quantas pessoas, e quantas vezes, pessoas se perdem ou se desculpam em pensamentos assim, irmãos: ah, se Deus me desse mais tempo, eu leria a Bíblia, iria na igreja mais vezes, eu ia participar das programações da igreja com assiduidade. Você é um servo, você tem que obedecer. Se você reconhece que estas coisas são mandamento do Senhor para a sua vida, você tem que abaixar a cabeça, prostrar-se e fazer. É isso. É simples assim. As pessoas dizem: não, se o Senhor Deus me desse mais renda, eu seria mais generoso nas contribuições para a obra da igreja, eu apoiaria as coisas da igreja, a causa do evangelho financeiramente com mais regularidade. Não, você está igual aos discípulos, o Senhor aumenta-nos a fé, e Jesus diz assim: não é problema de fé, você tem que obedecer. Se foi dado essa instrução, você está sob mandamento, você tem que obedecer. É isso que Deus requer de você. Você é servo. Outras pessoas se desculpam assim, sabe, se Deus me desse mais sabedoria, eu ia abrir minha boca e testemunhar quando tivesse uma oportunidade. Não. A sua obrigação é ser luz nesse mundo. Se as oportunidades vêm, você tem que falar com a graça, a sabedoria, a clareza, o entendimento que Deus já te deu até o momento. E fazer brilhar a sua luz. Isso é obediência. Você é servo. Esse é o seu dever. Portanto, eu quero perguntar novamente a você, pergunta que eu fiz no início: tem algo da Bíblia que você não obedece? Porque é seu dever submeter-se à palavra do seu Senhor, que é a Bíblia. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer de mim. E às vezes a obediência ela vai demandar muito esforço. Muito esforço. O servo fiel, ele precisa se esforçar, se desgastar. E às vezes até se sacrificar. No próprio texto, nós vemos aqui um quadro onde há um esforço, uma dedicação, um sacrifício. A parábola de Jesus diz assim: qual de vós tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, alguém que tem obrigações fora de casa durante o dia, lhe dirá quando ele voltar ao campo: vem já e põe-te à mesa? E é uma pergunta retórica, ou seja, ninguém é servo. Ele tem que servir fora de casa e dentro de casa. Aí Jesus continua e diz: e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo,
depois comerás tu e beberás. Sabe, esse daqui é exatamente o quadro com o qual Deus trata o seu povo nesse mundo. Deus quer que nós nos esforcemos e sirvamos a Ele aqui. Mas Ele diz assim, depois comerás e beberás. Haverá uma boda do Cordeiro. Mas enquanto nós estamos aqui, é serviço, é dedicação, é obediência aos mandamentos. Sabe, e é através dessa obediência esforçosa é que a causa de Cristo anda nesse mundo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 8 do capítulo 3 de Efésios: a mim, o menor de todos os apóstolos, me foi dada esta graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, pregar aos gentios. Paulo se esforçou para fazer isso. Ele se entregou a esta obra. E ele falava assim, tudo faço por causa do evangelho. Porque foi através de Paulo, ele teve um chamado especial para isso. Olha, o evangelho vai chegar aos gentios, Paulo, na sua geração, por você, principalmente por você. E Paulo então se esforçou e levou a obra e a mensagem de Cristo e a salvação pela fé em Jesus Cristo a pessoas de diversos povos da sua época. Por causa de Paulo, Deus usou Paulo, um servo fiel, que obedeceu. E aí ele continua dizendo aqui, o texto diz assim, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida, ou seja, através de nós. Aquilo que Deus faz conosco e por meio de nós, fazendo com que a mensagem vá adiante, fazendo com que a mensagem alcance pessoas, transforme vidas, edifique pessoas no caminho de Deus e seja passado a outros. É coisa da igreja, dos servos, homens como Paulo, pessoas como você, como eu. É assim que funciona. Nós temos que ser obedientes. E os servos, eles não devem esperar louros. Volta aí no capítulo 17. Às vezes algumas pessoas começam a dedicar-se a fazer as coisas para a causa do evangelho. E chega um momento onde elas param. E no seu coração começa algumas insatisfações indevidas e pecaminosas. Começam a pensar assim, mas eu não estou tendo um reconhecimento devido, eu não estou tendo a gratidão que eu mereço por estar me envolvendo e dedicando a estas coisas, as coisas de Deus, as coisas da igreja, eu não estou tendo o destaque que eu deveria ter. Mas olha o que Jesus disse aí no versículo de número 10, versículo 9 e 10, Lucas 17, quando ele está aqui na parábola do servo, ele diz, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O que Jesus está ensinando? Nós não devemos esperar gratificações, louros, reconhecimento, destaque, gratidão. O que nós temos que fazer é servir, porque é o que somos, servos. Fomos feitos para isso, fomos redimidos em Jesus Cristo para isso, fomos postos nessa posição. O apóstolo Paulo descreve assim que nós fomos libertos do jugo do pecado e fomos colocados sobre o jugo de Cristo. Ou seja, outrora escravos do pecado e agora escravos de Cristo, servos de Cristo. Ou o apóstolo Paulo também diz assim que nós fomos libertos do império das trevas. Éramos súditos, devíamos obediência às trevas.
fomos libertos disso e transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, somos súditos do reino de Cristo, devemos obediência a Cristo. É isso. E como servos, nós não temos que esperar destaques, louros, gratidão, nós temos que servir constantemente. Enquanto Deus nos mantém aqui nesse mundo, Ele tem para nós uma missão que faz parte do seu cumprimento, ou envolve o seu cumprimento, a nossa obediência aos seus mandamentos. É por isso que a palavra de Deus diz assim aos crentes que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Não devemos. O bem é obedecer, é nos sujeitar à palavra do Senhor. Obedecer à Bíblia. É claro que haverá uma recompensa por essa obediência, mas uma recompensa que não repousa sobre uma obrigação de Deus, mas na graça de Deus. Mas o que nós temos que fazer é obedecer. Você tem um dever de obediência. Obediência à Bíblia. O que a Bíblia diz, ensina, mostra, preceitua, você tem o dever de obedecer. É assim que nós servimos a Cristo. Mas você tem também o dever de glorificar a Deus com a sua vida. Lucas 17, versículo 11 ao 19, agora nós lemos então assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto é muito interessante, porque narra que naquele desdobrar ali do contexto onde Jesus está interagindo com seus discípulos, é a caminho agora de Jerusalém, Jesus entra em terras samaritanas. E em terras samaritanas vem um grupo de leprosos ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E segundo as leis de Israel, os leprosos, eles eram orientados a separar-se da sociedade para que a sua doença não fosse transmitida e contaminasse outras pessoas. E esses 10, então, vêm até o Senhor Jesus Cristo. E eles ficam de longe, eles não se aproximam, respeitando todo esse contexto, essas normas que haviam ali na sociedade. E de longe eles gritam, diz aí o texto, ao Senhor Jesus: compadece-te de nós, Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, ao vê-los, diz a Bíblia que ele deu uma ordem: olha, vocês vão até o sumo sacerdote, vão até o sacerdote, mostra ao sacerdote. E Jesus está orientando aqui um ritual do Antigo Testamento, que quando uma pessoa era curada de uma doença como lepra, ele deveria apresentar-se ao sacerdote para sacrifícios. Então Jesus anuncia ou os orienta a fazer aquele rito, aquela cerimônia, que era feita quando a pessoa tinha a cura, obtinha a cura. E ele está desafiando eles à fé, para crerem, né, na sua palavra. E a Bíblia diz que eles foram, e ao ir, eles receberam a cura, eles foram purificados. No entanto, eram 10, o grupo de homens. E o texto nos diz que um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E agora ele se aproxima do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele
prostra-se em terra. Ele adora o Senhor Jesus Cristo. E Jesus então o interpela. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Esse homem era um samaritano, não um judeu. E Jesus mostra com isso que quando recebemos favor, graça de Deus, é devido que nós glorifiquemos a Ele. A pergunta de Jesus manifesta isto. Jesus diz: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, ou seja, onde estão os outros 9? Eles foram alvos da graça, do favor de Deus, eles tinham que voltar, eles tinham que glorificar a Deus. E glorificar a Deus é exaltar a Deus, com palavras, com gestos, com postura, com adoração. E o que Jesus está aqui nos mostrando, irmãos, é que nós devemos retribuir os favores divinos com gratidão e exaltação a Deus, com prontidão em adorá-lo. Sabe, se um homem pecador é alvo da graça, é objeto de um favor imerecido, gracioso de Deus, o que é devido, o que Jesus espera, que era o correto ser feito, é que as pessoas que recebem tal favor, tal graça, retornem em adoração, glorificando a Deus. Que passem a glorificar a Deus com a sua vida. É isso que eles deveriam fazer. E é isso que você deve fazer. Se você receber o favor de Deus, você deve glorificar a Ele na sua vida. É seu dever isso, é isso que é esperado. E você recebeu o favor de Deus. Se você é salvo em Jesus Cristo, você deve ser grato a Deus pela sua graça salvadora. Você deve ser grato e glorificar a Deus pela graça da vida espiritual que Ele te deu, porque antes você estava morto nos seus delitos e pecados. Se você foi salvo, é porque Ele deu vida espiritual a você. Se você foi salvo, você deve glorificar a Deus pela graça da justificação e paz com Deus. É Ele que nos justifica. Ele que olha para nós e diz assim: é justo e está perdoado. Não é porque você merece isso. Você merece o juízo, a condenação. Se você é salvo, você deve dar graças a Deus pelo perdão. Você tem que glorificar a Deus pela graça do livramento da condenação. Você deve dar graças a Deus pela sua vida. E aqui eu falo da sua existência. Porque se você foi salvo, é porque você veio à existência por obra de Deus. E nesta existência você pôde conhecer a Deus e a sua salvação em Jesus Cristo. Isso é graça. Você tem que dar glória a Deus. Se você é salvo, você tem que dar graças a Deus pela viva esperança que você tem como crente. Você não precisa andar aqui nesse mundo desesperado, sem sentido, sem propósito, preocupado com o que acontece após essa vida, ou com o retorno de Jesus Cristo, o dia do juízo. Você sabe que após essa vida há uma glória celestial graciosamente reservada no céu para você. Você sabe que após essa vida há uma ressurreição. E está prometido um corpo glorioso, maravilhoso. Você sabe que está prometido novo céu, nova terra, onde habitam justiça, para você viver eternamente em comunhão com o Senhor. E você vai ter a graça de desfrutar do Senhor para sempre. Então existe uma série de graças e favores que, se você é discípulo de Jesus de verdade, você já foi abençoado com elas. O que você tem que fazer? Voltar, dedicar toda a sua vida para a glória de Deus. É isso que é devido.
É isso que é esperado. Dar toda a honra possível a Deus e a Cristo. Exaltá-lo com suas palavras, exaltá-lo com a postura da sua vida, honrá-lo com as escolhas que você faz, com os atos que você tem, com as músicas que você escolhe para sair de seus lábios. É isso que é devido, glorificar a Deus. Então, de novo, eu lanço a pergunta: tem algo na sua vida que não glorifica a Deus? É seu dever viver de tal modo a glorificá-lo e honrá-lo sempre. É seu dever. Mas tem mais aqui nesse texto. Esse texto ensina aos discípulos de Jesus que eles devem perder a sua vida para salvá-lo. Você está levando a sério a sua salvação? Você está perdendo sua vida? Olha o capítulo 17. Eu vou ler o versículo 20 e 21. Diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Parado aqui para pegar o contexto. Lucas narra que veio então de novo aos fariseus e pergunta a Jesus. Jesus que está pregando a mensagem de Deus ao mundo. Jesus que estava operando milagres, testemunhando o poder de Deus em ação entre eles. E eles vêm e perguntam assim: quando vai vir o reino de Deus? Porque nós não estamos vendo um cavalo de batalha, todo escovado, grande, armadura, soldados. Nós não estamos vendo mobilizações e articulações políticas. Onde está o reino de Deus? Você é o Messias. E aí Jesus diz para eles: olha, vocês estão procurando da forma errada. O reino de Deus não vai vir em aparência visível nestas coisas que vocês estão procurando. Não vai ser dito: olha, ali está o reino de Deus, é aquele lugar ali, aquele território. Lá está ele. Olha o rei com a sua coroa, todos os seus servos e coisa e tal. Jesus diz: o reino de Deus está entre vocês. Já é uma realidade presente. Está entre vocês. E eu quero parar e pensar aqui com vocês, porque às vezes as pessoas na igreja são como esses fariseus. Elas estão procurando observar as coisas de Deus em coisas de visível aparência. Mas o reino de Deus não deve ser buscado ou olhado por coisas de visível aparência, coisas tangíveis. Às vezes nós vemos uma boa resposta dos cristãos, dos membros na igreja, em coisas que envolvem a tangibilidade. Eu posso ver, eu posso tocar, eu posso ter esta experiência. E aí nós vemos as pessoas se mobilizando para apoiar e participar. No entanto, aquelas questões que mostram de fato o reino de Deus entre nós, que é a pregação da palavra, o anúncio do evangelho, o ensino das escrituras, o crescimento espiritual de cada crente, de toda a igreja, o testemunho. Nós não vemos as pessoas preocupadas com isso. Nós vemos as pessoas preocupadas com forma. Existem circunstâncias que envolvem a obra de Cristo no mundo, no contexto que nós vemos. Nós temos um templo, que é um lugar onde nós nos reunimos. Existem realidades que envolvem os cuidados com esse templo. Existem realidades que envolvem, por exemplo, a comunhão dos irmãos, onde nós podemos nos reunir com um lanche e nos confraternizar com isso. Mas essas coisas não são o reino de Deus. Nós não buscamos o reino de Deus em coisas de aparência visível. Nós temos que olhar para aquilo que não é visto com esses olhos, mas está presente entre nós. Isso é o reino de Deus, é a pregação do evangelho, o expor a escritura com fidelidade, o testemunho, o falar de Cristo. Isso é o reino de Deus. A transformação de vidas, o crescimento espiritual de cada cristão. Nós precisamos observar essas coisas e perceber: é verdade.
A obra de Cristo está andando. Vidas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo edificadas. Isto é o reino de Deus. Está aqui, está presente. Eu posso contribuir com isso, eu posso participar disso, promover o reino de Deus. Jesus, então, na sequência aqui do texto, ele aproveita para ensinar seus discípulos sobre sua ausência temporária e sobre a sua manifestação ao fim de todas as coisas para juízo, como foi na época do dilúvio, como foi nos tempos de Sodoma e Gomorra, está aí nos versículos 22 ao 30, eu não vou ler por causa do tempo. E ele demarca aqui algumas características desses momentos. Ele vai dizer que as pessoas dos dias de Noé dedicavam-se à sua vida terrena, e veio o dilúvio, e elas perderam tudo, inclusive a sua alma. Apenas Noé e sua família foi salvo. Foram condenados no dilúvio. A arca era a salvação que Deus havia proporcionado para aquela geração, um tipo. E eles dedicaram sua vida, ao longo de 120 anos, Noé foi construindo a arca. A Bíblia diz que ele era pregador de justiça, e ele foi dando testemunho para as pessoas: olha, Deus está insatisfeito com o pecado, com a rebelião do homem, ele vai trazer o juízo, é preciso arrependimento, e é preciso dessa salvação que ele providenciou. E as pessoas perderam a sua vida, gastando todo esse tempo dedicando-se às coisas desse mundo, e perderam a sua alma também, apenas não foi salvo. Da mesma maneira, as pessoas nos tempos de Sodoma e Gomorra viveram ali na vizinhança de um homem justo que foi Ló. E até a esposa de Ló, que convivia com Ló, sabia da sua fé, apegou-se às coisas da vida terrena e perdeu tudo, inclusive a sua alma, quando veio o dilúvio. Disso, Jesus tira, então, aí a lição. Seus discípulos devem perder suas vidas terrenas para ganhar a vida eterna. Versículo número 33, ele diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Ou seja, o discípulo de Jesus Cristo deve morrer para esse mundo e entregar-se a Deus e ao seu reino. Esse é o nosso dever, esse é o nosso chamado. E Jesus lembra que isso é uma coisa individual. Não há carona nesta entrega. Não há participação dos benefícios por carona. Observe o versículo 34, ele diz assim: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, quando o juízo chegar, quem não perdeu a sua vida, entregou a sua vida aqui para Cristo, renunciou a esse mundo para servir a Cristo, vai perder sua vida, mesmo que esteja vivendo lado a lado com alguém que foi fiel ao Senhor. Irmãos, isso é um assunto sério. Às vezes as pessoas entram para a igreja e elas acham que estão seguros porque estão participando da igreja, mas ao longo do seu viver é que elas não estão perdendo sua vida, elas continuam correndo atrás das coisas desse mundo, como os ímpios. Mas no dia do juízo, quem não perder a sua vida aqui, não vai ter salvação, isso é fato. Não adianta estar presente na igreja. Tem que ter uma entrega pessoal a Deus. Então eu pergunto, você está perdendo a sua vida? E observe, essa pergunta ela tem que ser respondida sob o olhar do ímpio. Uma pessoa ímpia olha para a sua vida e fala assim: que fulano está perdendo a vida dele. A vida dele está passando e ele está preocupado com esse negócio das coisas de Cristo, dos mandamentos de Cristo, de aprender a palavra de Deus, de conhecer mais da Bíblia, de ter comunhão com Deus, de servir as coisas de Deus. Está perdendo a vida dele. É assim que uma pessoa ímpia vê e julga a sua vida. Porque se for assim, esse é o caminho.
É esse o chamado do discípulo. Agora, se o ímpio vê você como um concorrente, e fulano de tal, se esforçando também para obter as mesmas coisas, para chegar no mesmo lugar, perigo, perigo. Quem não perder a sua vida, não vai salvar. Você sabe que Jesus pregou claramente sobre isso. Aí, em Lucas 14, Lucas registra outra ocasião onde Jesus disse assim às multidões. Versículo 25 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É esse o chamado, esse o critério, a natureza. É ser discípulo de Cristo. Você tem que renunciar à sua própria vida. Você tem que perder a sua vida. Você tem que levar a sério a entrega da sua vida a Cristo, a sua dedicação às coisas de Cristo. Perder envolve renúncia. E nós temos exemplos claros disso. Servos de Deus, e em todo crente na Escritura, se você parar para observar, abraçar o Evangelho os levou a grandes renúncias da sua vida. Eles perderam grandes coisas aos olhos do mundo, dos ímpios. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dá uma descrição da sua renúncia de fama e posição social dentre a nação de Israel, e especialmente dentre o grupo, a liderança religiosa de Israel. O apóstolo Paulo era uma grande promessa de um grande rabino, respeitado, afamado, influente no judaísmo, quase que adorado. Suas falas ficariam escritas naqueles livros judaicos com comentários e seriam tratadas provavelmente como própria escritura de Yahvé no judaísmo. Mas Paulo renunciou tudo isso. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele renunciou todo o status social que o seu nascimento, que a sua educação havia o encaminhado. Ele perdeu, aos olhos de um ímpio, ele perdeu sua vida. A Bíblia diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Fico imaginando Gamaliel, se não converteu-se a Cristo em algum momento, olhando para o seu pupilo com profunda decepção. Puxa, Saulo de Tarso seria um grande rabino em Israel. Seria uma pessoa notória, homem inteligente. Foi servir esse tal de Jesus Cristo. Renunciou tudo. Ele perdeu a sua vida para ganhar a salvação. E por aí vai. O cristão tem que perder a sua vida. Você pega, por exemplo, o chamado de Pedro e André, Tiago e João. A Bíblia nos descreve, nos relatos, claramente eles tinham uma profissão, um negócio. Eles eram pescadores e tinham empregados. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles tinham um negócio de pesca no mar da Galileia. E a Bíblia diz que Jesus os chamou e eles, deixando tudo, o barco e seu pai com os empregados, seguiram a Jesus. Eles perderam a vida para cumprir seu chamado. Mateus era um coletor de impostos. Ali, em Cafarnaum, na estrada, chegava de Cafarnaum, posto fixo, um jovem, uma carreira como coletor de impostos estava à sua frente. Era uma das profissões mais rentáveis do mundo daquela época. Ele deixou tudo para seguir Jesus.
aos olhos de outras pessoas que invejavam aquele emprego, aquela posição, mas esse homem perdeu a vida. Não, ele ganhou. Ele ganhou. Zaqueu, Lucas 19, essa renúncia envolve renunciar a recursos. Lucas 19, nós temos ali a história de Zaqueu, e a Bíblia diz que naquele encontro dele com o Senhor Jesus Cristo em Jericó, aquela noite em sua casa, ele se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de todos os meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado, restituo 4 vezes mais. Sua vida é transformada. E ele fala assim: esse negócio que eu estava vivendo para juntar dinheiro e recursos não faz sentido nenhum. Eu renuncio a essas coisas em favor do bem dos outros, para restituir quem eu fui injusto. Eu quero alinhar minha vida com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, eu quero que você leia aqui comigo um versículo. O apóstolo Paulo fala aqui da igreja, ou melhor, de uma série de cristãos de uma região, que é a região da Macedônia. E ele fala a respeito dessas pessoas como que pessoas que perderam suas vidas. 2 Coríntios 8, nós lemos aqui o apóstolo Paulo testemunhando aos coríntios sobre a disposição de ajudar com ofertas para contribuir para os cristãos da Judéia, por parte dos crentes das igrejas da Macedônia. E aí no versículo de número 5, o apóstolo Paulo testemunha assim: não somente fizeram como esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Olha que coisa bonita. Paulo identificou que aqueles cristãos haviam renunciado à sua vida, o domínio, o senhorio da sua vida. E eles haviam se colocado como servos e deram-se primeiro ao Senhor. Ou seja, minha vida aqui nesse mundo é servir a Cristo. Como eu sirvo a Cristo? E reconheceram então ali no trabalho do apóstolo Paulo uma orientação justa e legítima para servirem a Cristo. Paulo diz: depois a nós pela vontade de Deus. E então eles resolveram participar daquela série de ofertas que seriam levadas a cristãos que estavam padecendo fome em Jerusalém. Paulo diz: eles deram-se a Deus, perderam sua vida, eles agora estão como servos, de fato. Então é importante perceber isso. Você está perdendo a sua vida? Porque esse é o dever do chamado do discípulo de Jesus Cristo. Perder a vida envolve renunciar a rotinas e valores para abraçar novos valores e nova rotina, de acordo com o mandamento bíblico, para ser obediente ao Senhor. Perder a vida faz com que as coisas espirituais ganhem uma dimensão de importância que as coloca como prioridade. A gente encontra isso em Atos dos Apóstolos, quando fala ali de como viviam os primeiros crentes da igreja em Jerusalém. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. As coisas espirituais ganharam uma dimensão de importância para eles. O que é importante? É a doutrina, o que os apóstolos estão pregando. Eu preciso disso para a minha vida, para conhecer Deus, para conhecer a vontade de Cristo na minha vida, para entender a vida eterna, para entender as promessas, para entender como viver aqui nesse mundo. Eu preciso disso. E eles perseveravam, então, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. O texto diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando você perde a sua vida aqui nesse mundo, você começa a perceber que a comunhão com os crentes é um negócio importante. Estar junto com a igreja é um negócio importante. É onde você é edificado. É onde Deus desperta e levanta pessoas, oportunidades e circunstâncias para fazer a obra de Cristo ir adiante. É porque Paulo e Barnabé estavam junto com a igreja de Antioquia que o Espírito Santo disse assim: separa agora para mim, igreja, Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Quando a gente perde a vida, nosso coração tem novos prazeres.
Versículo 46 de Atos 2 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. O coração dos crentes ali tinha novos prazeres, eles se alegravam agora em estarem juntos no culto. E lembre que o culto cristão naquela época era uma coisa assim muito simples. Eles se reuniam, os apóstolos pregavam, e havia ali um louvor de alguns salmos, uma coisa ou outra orientada. Era um culto muito simples. Mas aquele senso de que eu estou em obediência a Deus, eu estou me sujeitando à palavra de Deus, isso é grato. Saber que nós podemos fazer o que Deus deseja de nós. Então eles tinham alegria no culto, eles tinham alegria nas coisas simples, refeição, comerem, e louvavam a Deus. Mas observe, perder a vida não é realmente perder, é ganhar. Mas é um ganho para a eternidade. Então quero terminar só lembrando as perguntas. Tem algo na sua conduta que escandaliza o Evangelho, que desestimula, que cria ocasião para o pecado da igreja, de alguém da igreja? Seu dever é levar a sua vida cristã a sério. Seja exemplo, inspire, encoraje, corrija, perdoe. Esse é o seu dever. Tem algo da Bíblia que você não obedece? Seu dever como servo é se sujeitar à palavra de Deus. Sem esperar destaque, sem esperar louros, gratidão, é obediência. Esse é o seu dever. Tem algo na sua vida que não glorifica a Deus? Pois se você foi salvo, você já foi contemplado com inúmeras graças e favores do Senhor. O seu dever, é isso que é esperado, é que você glorifique a Deus com sua vida. Você honre a Deus com sua vida. Você está tentando salvar a sua vida? Ou você está perdendo ela? Seu dever é perder sua vida. É renunciar ao mundo, aos prazeres do mundo, aos objetivos curtos e temporários do mundo, para servir a Deus, para entregar-se ao Senhor. Isso é seu dever como discípulo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo traga profunda consideração ao nosso coração sobre o nosso discipulado. Vamos orar? Vamos ficar de pé.